Boa noite. Sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados, na noite de hoje, para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Pão Nosso, e a mensagem de hoje, do capítulo 20, mensagem 35, é intitulada O Cristo Operante. No livro Paulo e Estevão, nós temos uma passagem que fala sobre as atuações, a forma como Jesus esteve conosco e nos trouxe a todos nós através dos seus exemplos, a forma de como devemos fazer para que possamos alcançar, descobrir as nossas virtudes, trabalhar as nossas dificuldades, buscando, através da nossa reforma íntima, através do trabalho conosco, na nossa mudança interior, auxiliar aqueles que chegam até nós, principalmente aqueles que entram e aceitam a doutrina espírita, procuram estudá-la e compreendê-la como uma forma de auxílio a todos aqueles, os encarnados e desencarnados. Mas, principalmente, o trabalho de Jesus se fez entre os encarnados, procurando mostrar que o amor que nós tivermos por nós será o amor que nós teremos condições de dar àquele que vier até nós pedindo esse amor. Então, tem essa passagem do livro Paulo e Estevão que diz assim: Jesus renovava, com exemplos divinos, todo o sistema de pregação da virtude, chamando a si os aflitos e os enfermos, inaugurara no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social. Então, o que Jesus fazia aqui? Através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, da forma como ele trabalhava junto àquelas pessoas que o procuravam para ouvir a sua palavra, ele começou a instituir no coração dos homens que o aceitaram naquela época, essa forma de trabalho, ou seja, a assistência social, a benemerência social, que muitos de nós praticamos, né? De forma, às vezes, na maioria das vezes, a prática da benemerência social ela é voluntária, mas existe a prática involuntária. Às vezes fazemos o bem sem saber que nós estamos fazendo o bem, nós assistimos sem saber que estamos assistindo. As primeiras organizações de assistência ergueram-se com o esforço dos apóstolos, ao influxo amoroso das lições do Mestre. Então, aqui ele nos fala, e é Emmanuel, né? Emmanuel que escreveu, através da psicografia do Chico Xavier, o livro Paulo e Estevão, que nos trouxe as ricas informações que tem neste livro a respeito da vida desse grande apóstolo que foi Paulo, né? E de Estevão, que foi considerado um grande mártir do cristianismo. Então, esses apóstolos passaram por muitas dificuldades para conseguir levar aqueles povos a que foram designados a ele a palavra da Boa Nova, a pregar a Boa Nova, que eles chamavam de Boa Nova do Reino, né? Aqueles que, naquela época, ou praticavam o judaísmo ou eram os gentios, chamando assim, aqueles que tinham outras formas, né, de acreditar em poderes superiores. Então, Pedro foi um dos escolhidos por Jesus, foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus, junto com André, que era seu irmão, eram pescadores, para aprender o que ele trouxe de ensinamentos, de esclarecimentos, e junto com ele
começar a divulgar essa boa nova, essas notícias, ou seja, o Evangelho. E Pedro, ele estava muito vinculado, né, aos núcleos do judaísmo. Então, ele, obrigado a valer-se do socorro dos elementos mais notáveis da cidade, ele sentia-se cada vez mais escravo dos seus amigos benfeitores e de seus pobres beneficiados, acorridos por toda parte em grau de recurso supremo ao seu espírito de discípulo abnegado e sincero. Eu fiz essa introdução que é para que a gente possa entender a passagem de Paulo em Gálatas 2, versículo 8. E ele começa assim: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. O que ele quis dizer aqui? Jesus usou, vamos supor, usou não, mas por meio de Pedro e por meio de Paulo, ele conseguiu alcançar aquelas comunidades para fazer a mudança da mentalidade deles. Ora, Pedro era judeu, né, e ele ficou junto aos judeus, por isso chamado de apóstolo da circuncisão, porque os judeus, para que pudessem provar a sua fé, a sua crença num Deus, que era o Deus que Moisés trouxe através, né, dos mandamentos que ele recebeu, eles tinham que, de uma forma física, passando por uma cirurgia física, demonstrar essa crença em Deus, que era a chamada circuncisão. E a circuncisão hoje conhecida como se fosse a cirurgia de fimose, que era feita nos homens, né? Então, Pedro pregou entre os judeus, ou seja, ele foi apóstolo entre os judeus. Mas aí Paulo diz, Jesus operou também em mim com eficácia para com os gentios, e Paulo ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, ou seja, todos aqueles que não eram circuncidados eram considerados gentios, e aqueles que quisessem participar, aceitar as regras do judaísmo, tinham que ser circuncidados, né? Fazendo uma analogia assim, um pouquinho assim, que é como se eu quisesse assim, tirar a minha cidadania alemã, vamos dizer que eu sou descendente de avós, né, alemães, e então eu conseguisse tirar a minha cidadania alemã, e indo para esse país eu teria que me submeter às leis e às regras desse país, mas isso não me torna alemã. Então, era dessa forma que os gentios que queriam se transformar, ser circuncidados, eles eram vistos. Bom, e aí agora Emmanuel vem nos esclarecer essa passagem também de Paulo, que a vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Ora, o sectarismo religioso é aquela situação em que algumas religiões acreditam que querem manter o Cristo dentro da sua visão, como se ele só servisse para aqueles que estão naquela religião. É como se eu chegasse aqui e falasse assim para vocês: ora, Jesus só vai auxiliar quem é espírita. E nós não podemos fazer isso, porque Jesus, ele veio trazer a mensagem, a boa nova, ou seja, a notícia do reino de Deus. E Deus, como um Pai, como o Criador desse mundo, de todas as coisas, onipotente, bom, né? E com todos os seus... a sua condição, que todos nós conhecemos, não poderia ficar restrito a uma única religião.
E o sectarismo religioso é isso, é aquela religião que ela quer dizer que só quem aceita Jesus no coração será salvo. E, coincidentemente, ontem à tarde eu assisti até um filme na Netflix, que eu posso indicar para vocês, que é um filme simples, fácil de entendimento, que chama-se A Caminho da Fé, falando da vida de um bispo, um pastor, e ele acreditava nisso, que só as pessoas que aceitavam Jesus seriam salvas, e a crença que eles tinham no céu e inferno. No momento que ele percebeu, que ele viu num programa de televisão, crianças na África morrendo de fome, ou seja, muçulmanas, e que, portanto, não tinham a mesma crença dele, e ele ficou se questionando, mas que culpa essas crianças têm para irem para o inferno? Será que elas têm a mesma oportunidade que eu tive de aceitar Jesus? Então, ele começou a se questionar. E quando ele começou a pregar isso dentro da igreja, porque ele percebeu o quê? Que o inferno somos nós que construímos. Nós que fazemos os infernos das nossas vidas. Na verdade, nós temos somente o céu que nos foi dado por Deus. E o nosso comportamento, a nossa forma de agir, a nossa arrogância, a nossa vaidade, todos os sentimentos que nós temos negativos é que fazem com que os infernos surjam na nossa vida. E aí, algumas religiões pregam isso, que quem não aceitar Cristo no coração vai para o inferno. Então, começa a se desenrolar várias situações no filme. Não vou contar tudo, que é para vocês assistirem e ver que interessante que é essa mudança, essa transformação. Então, dando continuidade aqui. Então, isso é que, assim, e ele explica, mas Jesus, apesar, de existirem essa vaidade de quererem manter o Cristo nesses círculos, nessas religiões fechadas, ele diz assim que Jesus prossegue operando em toda parte, onde se desenvolva ou cresça o princípio do bem. Então, Jesus não está restrito a um local fechado, a uma casa. Jesus está em todos os lugares. Está principalmente também dentro dos nossos corações. Nós não precisamos dizer claramente ou ir participar de algum ritual para dizer que estamos aceitando Jesus. Isso depende só de nós. E mesmo que eu diga que eu não aceite, eu sei que a bondade de Deus vai permitir que Jesus esteja sempre ao meu lado, deixando com que os seus propósitos, permitindo, é um direito nosso, como filhos de Deus, ter Jesus como nosso advogado. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Ora, dentro de todos os santuários e academia, ou seja, todas as igrejas, templos e academias, locais de estudos, dentro da área da teologia, de religiões, ou casas espíritas, ou qualquer local onde se pratique alguma atividade religiosa, nós vemos sempre pessoas, que é o que eles chamam aqui de adventícios inquietos, ou seja, pessoas, forasteiros, que não estão vinculados a nenhuma religião, mas que ficam pulando de religião em religião, procurando alguma coisa que os torne felizes, E eles, na verdade, não procuram fazer aquilo que realmente vai lhes trazer a felicidade, que é olhar para dentro de si. Aceitar que as dificuldades estão dentro de cada um de nós e que nós é que temos que trabalhar essas dificuldades. Daí fica essa procura. Hoje eu vou lá no centro, no Sebastião Marte, vou tomar um passe lá. Se eu não melhorar com o passe, então eu vou lá na Umbanda, porque o passe da Umbanda é melhor do que o da Casa do Kardecismo. Não, mas eu cansei, agora eu vou para a igreja evangélica, porque lá a conversão eu vejo... Então, é assim, esses ficam pulando de lugares, até que eles, um dia,
ou pela dor, por um sofrimento, realmente caiam em si da necessidade de fazerem a sua mudança e a sua reforma interior para conseguirem se tornar, resolver aquelas dificuldades que aparecem sempre nas vidas de todos nós. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Então, aqui Emmanuel nos mostra que, mesmo existindo essas diversas pessoas diferentes pensamentos, sempre vai existir aquele que são os instrumentos por onde Jesus vai fazer as suas cirurgias, as suas operações, onde Jesus vai atuar e fazer com que as pessoas se modifiquem. E aqui é o caso de Pedro e de Paulo. Jesus usou Pedro e Paulo como instrumentos para que operassem entre os judeus e os gentios, naquela época, as religiões mais, os mais conhecidos, para que eles pudessem, através do esclarecimento e de levar a notícia do cristianismo, pudessem fazer as transformações, que eram necessárias naquela época. E até hoje. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. O povo escolhido, para Simão, aqui no caso, o povo escolhido eram os judeus, que foi através de Moisés que veio a notícia, e aí Moisés atravessou o mar com os judeus e estão à procura do seu local, mas foi trazido para eles as informações de que eles tinham sido o povo escolhido por Deus. Daí tanto radicalismo, quando se fala deles, só que as aspirações dos judeus, eles eram muito materialistas ainda não eram aspirações espirituais, eles ainda não viam a necessidade da sua mudança, da sua entrega, e aceitar, no caso, aceitar que o Cristo, que o Messias, que eles tanto estavam esperando, era Jesus. E, nesse caso, Pedro foi um instrumento usado por Jesus para reajustar, ou seja, modificar essas aspirações desse povo escolhido. Paulo de Tarso foi o poderoso ímã para a renovação da gentilidade. Enquanto Pedro estava lá em Jerusalém, procurando levar aos judeus, aos habitantes, à comunidade, as informações através do seu trabalho de assistência social, e esse trabalho se fez e começou a ser mais atento e mais observado depois da cura de um coxo, que eles chamam, de um paralítico, vamos dizer assim. Ele começou a fazer os atendimentos. Então, Pedro trabalhava mais com a assistência social e também com as pregações, sendo que a assistência social tomava mais tempo de Pedro do que para ele ter mais tempo para sair fazendo as pregações dele. Então, aí ele conseguiu aumentar o número de adeptos dentro da sua comunidade para que ele pudesse, auxiliado por esses novos discípulos, fazer o seu trabalho. E Paulo fazia o seu trabalho, mas na divulgação do cristianismo. Ele ficou mais voltado para sair por todas aquelas cidades onde estavam os gentios e ali fazer a divulgação da mensagem de Jesus. Todos sofreram muito, Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado em função dessa crença e de terem trabalhado tanto procurando levar a doutrina do cristianismo.
Por intermédio de ambos, expressava-se o Mestre com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Isso aqui é o que ele chama assim um pouquinho da inveja, né? Às vezes a gente vê alguém que realmente sabe se dedicar à parte de se despojar, ou de se entregar, se desapegar das coisas materiais para se entregar em fazer o trabalho de Jesus junto à sua comunidade, ou sair por aí pregando e fazendo a divulgação do Evangelho, e a gente começa a achar defeito aqui e ali, e está sempre criticando, ou nunca achamos, né, que está tudo bom. Então, é isso que ele fala aqui, que ninguém se deixe levar para esse campo de queixas de injustas, né? Encarando os discípulos devotados por detentores de privilégio divino. Ninguém tem, todos nós somos privilegiados da mesma forma, porque somos filhos de Deus. Se nós não nos sentirmos privilegiados, é porque nós não fazemos por onde, não sabemos olhar e aceitar as oportunidades que nos são oferecidas para fazer o trabalho que nos é colocado na nossa mão. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Então, aqui ele está recomendando que cada aprendiz, ou seja, todos nós que estamos ou dentro da casa espírita, ou na igreja católica, ou no evangelho, seja lá a religião que nós escolhermos, mas se nós estamos lá buscando um aprendizado, buscando entender o que é Deus, quem é Jesus, então que nós possamos criar dentro dos nossos corações essa atmosfera que vai se tornar apta a receber as manifestações de Deus e de Jesus para que a gente possa trabalhar. E Emmanuel termina a sua fala dizendo: trabalha. Qual é o trabalho que nós temos que fazer? O trabalho íntimo, o trabalho interior da nossa reforma, da nossa mudança, da nossa procura em sermos cada dia melhor, um dia de cada vez. Sabemos que temos dificuldades em superar nossos maus hábitos, nossos vícios, mas é um dia de cada vez. Eu vou assim, se eu hoje amanhecer, eu hoje estou bem, hoje eu vou ser uma pessoa melhor. E assim, um passo de cada vez. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Estuda. Se nós estudarmos, nós procurarmos absorver os ensinamentos, os esclarecimentos que são nos trazidos dentro da doutrina espírita, nós temos uma vasta biblioteca, livros, vários livros que nos trazem tantas informações, começando pelos livros de Kardec, que as obras básicas da doutrina espírita e as obras complementares estão aí para que sejam estudadas, não para que sejam lidas como um romance, ou seja, é um lindo romance, mas não serve para mim. Não, pelo contrário, nós temos que estudar e descobrir nas entrelinhas de cada página aquilo que cabe a nós fazer. Serve, ou seja, Jesus falava que será maior aquele que serve. Então, quando nós aprendermos que seremos sempre bem vistos, mas a partir de quando estivermos servindo dentro da seara do Cristo. Muitos de nós queremos ter posses, coisas boas, estar bem vestidos, boa aparência, isso, aquilo, achando que isso é importante. Não, não é. Porque isso, nós, quando nos comportamos dessa forma, dando valor às coisas exteriores, nós queremos ser servidos. Mas quando nós nos desapegamos das coisas materiais e exteriores, nós nos colocamos em condições de servir. E ajuda sempre.
Ou seja, estejamos sempre dispostos e preparados para ajudar, seja quem for que chegar até nós. Em busca das esferas superiores, voltando, trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado, nas relações nossas de cada dia. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, possamos fazer as nossas reflexões quando saímos daqui, durante a noite, e fazer a prece para encerrar, né? Obrigada.